Olá, esta é a primeira aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. É, Nós faremos, né, nessas próximas aulas a correção da AAP do segundo bimestre. Vocês fizeram um pouquinho antes do recesso de 15 dias que tivemos aí em julho. E foi realizada essa questão, essa prova, a maioria das questões, na plataforma do CAED. Foi uma avaliação eletrônica, e aí eu peguei a versão PDF. Pode ser que a ordem da questão, das questões não seja a mesma que você fez lá, ou até mesmo a questão, o problema seja um pouquinho diferente, mas a habilidade é a mesma. E aí, na minha visão, é um bom retorno, assim, que a gente consegue relembrar algumas coisas. O que eu aconselho vocês a fazer é o preenchimento daquela atividade que eu coloquei, revisão semestral, que muitos temas que estão lá nós vamos utilizar aqui também na correção da AP. Então, se você não fez, eu acho importante fazer, que algumas questões vai precisar daquelas habilidades que estão lá. Afinal, é uma avaliação que ela visa verificar os conteúdos e as habilidades matemáticas trabalhadas no segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Em uma fábrica, 3 máquinas são programadas para separar embalagens e embalar garrafas de refrigerante em fardos contendo 6 garrafas em cada. Essas máquinas preparam juntas 18.000 fardos por dia, trabalhando 8 horas diárias. Com o aumento da demanda, foram adquiridas mais 2 máquinas iguais às que já estavam em funcionamento. Essas novas máquinas, juntas às demais, prepararão os fardos de refrigerante, mantendo a mesma quantidade de 6 garrafas em cada fardo e o mesmo horário diário de funcionamento. Com a aquisição dessas 2 novas máquinas, quantas garrafas de refrigerante ao todo essa fábrica passará a embalar por dia? Então reparem que as máquinas vão trabalhar nas mesmas condições, fazendo as mesmas coisas. Uma coisa importantíssima de observar é que a primeira informação foi dada pelo número de fardos por dia, e a pergunta foi sobre o número de garrafas. Isso é importante da gente observar, porque às vezes você faz o cálculo correto, mas calcula o número de fardos, e aí perguntou o número de garrafas. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, já vou fazer aqui o número de garrafas por dia. Se cada fardo tem 6 garrafas, eu vou multiplicar por 6 para saber o número de garrafa que as 3 máquinas produzem por dia. Então, 18.000 vezes 6 dá 108.000 garrafas, as 3 máquinas juntas, certo? Bom, tem várias maneiras de fazer isso daqui, mas eu vou usar o conceito da regra de 3, que é um tema que tem a ver com a proporcionalidade, que aí você pode utilizar para fazer esse exercício. Mas não é a única maneira de fazer isso aqui, tá? Mas o que eu fiz? Ó, 3 máquinas produzem 108.000 garrafas por dia, 5 máquinas igual a X, né? Então aí é uma ideia de proporcionalidade direta. O que significa isso? Aumentou o número de máquinas, obviamente a produção de garrafas também, certo? Como que a gente resolve? Multiplicando cruzado, não é isso? Igual a gente fez algumas vezes. Então 3 vezes x dá 3x, e 5 vezes 108.000, aí resolvendo, a gente vai encontrar que 3x é igual a 540.000. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, então o x é igual a 540.000 dividido por 3, o x seria 180.000, no caso 180.000 garrafas, que é a alternativa E, certo? Nós vamos fazer, eu vou dividir em partes porque são 26 questões, tá? Essa primeira aula a gente vai fazer as 13 primeiras. Bom, matriz, conteúdo de matriz, tá? Considere a matriz N, 4, 1, 2 e menos 2. A matriz resultante do produto, a multiplicação de menos 2 vezes aquela matriz N, é igual a quanto? Esse tema foi um dos últimos que foi trabalhado no Centro de Mídia, né, nas últimas semanas, não sei se vocês acompanharam, mas não é dos temas mais difíceis ali. O que nós vamos fazer? Para fazer menos 2 vezes a matriz, que é uma distribuição de linhas e colunas que tem aí, basta a gente multiplicar todos os números pelo menos 2. Então, o menos 2 vezes 4 dá 8 negativo,
menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 que multiplica menos 2 dá menos 4, e menos 2 que multiplica menos 12 dá 24 positivo. Então, a alternativa A que tem essas informações, certo? Então, não é tão difícil esse tema aí de matriz, né? Principalmente essa parte de operações aí, né? Questão 3. O prefeito de uma cidade turística contratou uma empresa para desenvolver o projeto de um teleférico que facilita a visitação de uma cidade, de uma reserva, a visitação de uma região de reserva florestal. Esse teleférico será sustentado por 6 torres, está lá o esquema, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O passageiro embarca na estação localizada na Torre 1, está lá o início da viagem, certo? E é transportado até a reserva, onde desembarca temporariamente na Torre 3. Quando encerra sua visitação, ele vai até a estação 4 e embarca novamente no teleférico, finalizando sua viagem na Torre 6. Está lá no final da viagem. A figura abaixo representa o projeto desse teleférico, em que as linhas tracejadas são paralelas e foram inseridas para melhorar a visualização. Então, tem a primeira parte da viagem, a gente só vai contar a distância da Torre 1 até a Torre 3. Somando ali, a gente já consegue saber quanto que vai andar a distância. E depois ele é transportado, não fala se é uma ponte, alguma coisa assim, mas ele vai pela torre para a Torre 4 sem usar o teleférico, certo? E aí ele começa a viagem da Torre 4 até a Torre 5, da Torre 4 até a Torre 5, 36 metros, e aí tem uma outra distância que nós não sabemos qual é, que essa distância eu vou chamar de X, tá? E aí, se você fez a pesquisa, obviamente você já identificou que esse desenho, principalmente aquela parte da paralela que ele fala lá, né? É o Teorema de Tales, não é isso? Que vocês estudaram o bimestre anterior. Mas nós temos que descobrir aquela medida X. Continuando aqui, ó, quantos metros no total um passageiro percorre nesse teleférico do início até o final da viagem? Então, o que a gente tem que descobrir? Descobrir aquela medida X, que é a distância entre a torre 5 para a torre 6, e somar todo o trajeto somente da viagem, ou seja, somente do teleférico. Para fazer isso, a gente vai aplicar a relação de proporcionalidade, que é aplicada no Teorema de Tales. Então, 36 igual a 24, está lá no desenho as medidas, x igual a 16, certo? Multiplicando aí cruzado, aí a gente vai encontrar 24x é igual a 36 vezes 16, 36 vezes 16 dá 576, esse 24 ele está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir, então vai ficar 576 dividido por 24, que é igual a 24. Não tem essa alternativa 24, porque a pergunta foi sobre o total da distância percorrida pela viagem, né? Então, desde o início até o final. Então, a gente vai ter que somar todas aquelas distâncias. Então, 16 mais 24 é a distância da torre 1 até a torre 3, 36 mais 24 é a distância da torre 4 até a torre 6. Somando tudo isso daí, você vai encontrar que a distância é igual a 100 metros, que é a alternativa C, certo? Exercício 4. Observe uma sequência numérica na qual cada termo pode ser obtido em função da posição n. Nessa sequência, o 0 é o primeiro termo e ocupa a posição n igual a 1. Aí está lá a sequência, né? Vai 0, 4, 8 e 12. É uma sequência que está variando de 4 em 4. Qual expressão ou expressões, né, algébricas equivalentes podem ser utilizadas para obter cada termo dessa sequência em função da sua posição n? Lembrando que é um dos temas também que vocês estudaram, a parte de sequência numérica no ano anterior, no primeiro ano, e também teve uma pequena revisão aí, algumas aulas falando sobre sequência. O número que está multiplicando a letra n vai ser a variação dessa sequência. Então, se ela está variando de 4 em 4, então a sequência que tem o 4 na frente pode ser uma resposta, certo? Infelizmente todas têm, né? Mas eu vou testar só as que tem o número 4 para a gente ver. Então a primeira, para n igual a 1,
eu vou colocar só a segunda parte, tá? Que é o 4n. Então, se a gente fazer 4 vezes 1, dá igual a 4. Ele falou que começa com 1, então se eu substituir 1 no primeiro termo ali do n, eu tenho que encontrar o zero, que é o termo que inicia a sequência. Então, nessa primeira e na segunda, que tem o 4n, a A e a B, não pode ser, porque eu substituí o n lá e deu igual a 4. Alternativa C, eu vou de novo colocar n igual a 1, vou fazer a segunda parte, tá? Que acho que fica mais fácil. 4n menos 1, então, ou seja, eu vou colocar o quê? 4 vezes 1 menos 1, porque o n igual a 1 vai ter que dar o primeiro termo, que é igual a 0 lá na sequência. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 é igual a 3. Também não pode ser, porque tem que dar 0. A D também é a mesma coisa, vou usar a segunda parte, 4n menos 4, certo? Então vai ficar 4 vezes 1 dá 4, menos 4 igual a 0. Esta bateu, mas eu vou substituir na última para ver se dá, porque às vezes pode ser que tenha duas alternativas que dá a mesma coisa. Então lá, n mais 4. Então para n igual a 1, vou substituir 1 mais 4 é igual a 5. Então essa também não pode ser. Então sobrou só a alternativa D, que é a alternativa correta, que é a única que deu zero para o primeiro termo, ou seja, quando n for igual a 1. Observe os pontos marcados na reta numérica abaixo, tem alguns pontos aí, certo? E a localização do número raiz de 11 nesta reta está melhor representada pelo ponto marcado entre, aí está lá os valores, os intervalos, e a gente tem que localizar o ponto. A raiz de 11 não é um número exato, então a gente vai fazer por aproximação para verificar. Antes da raiz de 11 eu tenho a raiz de 9, que é exata, a raiz de 11 está aqui no meio, e depois a próxima raiz exata que eu tenho é de 16. Lembrando que para calcular a raiz de um número eu preciso pensar um número elevado à segunda potência, no caso da raiz quadrada, ou um número multiplicado por ele mesmo, que dá esse número que está dentro da raiz. No caso da raiz de 9 só pode ser 3. Por quê? 3 vezes 3 igual a 9. E no caso da raiz de 16 só pode ser 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Significa que a raiz de 11 é um número entre 3 e 4. E o ponto que localiza mais ou menos isso aí é o segundo ponto da reta numérica lá. Mas ele quer que a gente coloque o intervalo, certo? Que representa, no caso, é o número entre 3 e 4. É 3, alguma coisa, certo? Continuando aqui, ó. 6. Laura e Ana alugaram um apartamento de 2 quartos e irão dividir o aluguel, cujo valor total é de R$ 800, em valores proporcionais, à medida que a área do quarto que cada uma irá utilizar. Na medida da área dos 2 quartos juntos é de 40 metros quadrados, que é o tamanho, tá? E a medida da área do quarto que Laura irá utilizar é de 15 metros quadrados. Então, os dois juntos tem aquela a 40 metros. A Laura vai usar a parte menor desta área que foi apresentada para a gente aí. Qual é o valor em reais que Laura deverá pagar pelo aluguel desse apartamento? Não precisaria nem fazer conta, porque é R$ 800, não é isso? Ela vai alugar menos da metade, porque a metade é 20. Então ela vai pagar menos de 400. Já daria para saber que é a alternativa A. Mas se você não conseguiu fazer dessa maneira, uma das possibilidades é fazer, ó, 40 metros quadrados é igual a R$ 800, que é o total, certo? Do aluguel. 15 metros quadrados igual a X. Resolvendo aqui pela ideia de proporcionalidade. Falou lá bem claro, né? Vai proporcional, ou seja, quanto maior a área, maior o preço do aluguel que uma delas vai pagar. Então, 40 vezes x dá 40x, 15 vezes 800 vai dar quanto? Vai dar 12 mil, certo? Esse 40 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 12 mil dividido por 40. Dá para simplificar um zero, ficaria 120 dividido por 4, que é igual a 300, que é a alternativa A, igual a gente tinha falado antes, né? 7. Observe as matrizes M e N apresentadas abaixo. Então, M e a matriz N, certo? 2 por 2, duas linhas e duas colunas.
Para fazer as operações adição e subtração, preciso ter matriz igual, ou seja, a mesma ordem, a mesma quantidade de linhas e colunas. Aí ele quer saber qual é a matriz que representa m menos n. Então, eu montei as duas matrizes aqui, tem que ficar atento com esse sinal que está fora, né? Porque todas as operações que a gente for fazer, a gente vai considerar o número ao contrário. Por exemplo, o primeiro termo da segunda matriz, da matriz n, é 5. Quando eu for fazer a subtração, eu vou colocar o contrário de 5. O que é o contrário de 5? O menos 5. O segundo termo, a primeira linha e a segunda coluna, é o 6, 6 negativo. Como tem esse menos na frente, eu vou colocar o contrário. O contrário de menos 6 é mais 6, certo? Então, como que resolve, como que faz a operação? Cada termo a gente vai elaborar, ou seja, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. E a gente faz a operação, vai dar uma nova matriz. Então, o primeiro termo da m é 4, aí fica 4 menos 5. 4 menos 5 dá 1 negativo. O segundo termo em menos 3, menos 6. Então, vai ficar o contrário. Então, eu tenho 3 e eu devo 3 e tenho 6, sobra 3, 3 positivo. 2 negativo menos 2. Então, o menos 2 vai ficar mais 2. Devo 2, pago 2 é igual a 0. E o último, menos 6, menos 4. Então, eu devo 6 e devo 4, passo a dever 10. Então, a alternativa que tem essa resolução aqui seria a alternativa B, de bola, certo? Questão 8. Ariel está fazendo um portão composto por 6 bastões de ferro, sendo que 3 deles são paralelos entre si e os demais transversais. Isso aqui, se você for pesquisar na internet, Teorema de Tales, vai ver lá, né? Segmento de retas paralelas cortados por retas transversais são segmentos proporcionais. Então ele já deu uma dica que é o Teorema de Tales, tá? Observe abaixo o esboço feito por Ariel, em que os bastões paralelos estão indicados pelos segmentos MR, NQ e OP. Repara que tem lá as medidas e ele colocou 3, vai faltar uma para a gente poder calcular. A gente vai usar novamente a ideia da proporcionalidade, certo? Bom, de acordo com esse esboço, quantos centímetros de comprimento tem o bastão de ferro indicado pelo segmento SU? Então, vamos ter que calcular novamente. Já montei aqui, ó, 45 por 30, está lá no desenho as medidas, x por 90. Multiplicando cruzado, fica 30x igual a 45 vezes 90. 45 vezes 90 dá 4.050. Esse 30 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 4.050 dividido por 30, que é igual a 135. Repara que tem a alternativa 135, né? Só que a pergunta foi sobre o segmento SU. Vou até voltar aqui para vocês poderem ver. Ó, o segmento SU seria esse bastão inclinado que começa na letra S e vai até a letra U. Uma parte dele é 45 centímetros. Nós precisamos descobrir a segunda parte para poder fazer a soma. Então, a resposta correta não é 135, é só uma parte dele. Aí nós vamos ter que fazer 135 mais 45, que vai ser igual a 180. Tem que ficar atento com as questões aí para não colocar errado, né? Questão 9. Observe a sequência numérica apresentada abaixo, sendo que 6 é o primeiro termo e ocupa a posição N1, ou seja, quando eu substituir 1 no lugar do N, tem que dar o primeiro termo, que é 6. E no quadro abaixo estão representadas 4 expressões algébricas, a 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Bom, dá para fazer aquele esqueminha de verificar quais as alternativas que tem o 7 lá multiplicando, que é a variação da sequência, mas eu vou testar todas, que é bom que a gente dá uma lembrada em algumas coisas aí. Mas o que ele quer saber? Quais dessas expressões algébricas relaciona cada termo da sequência com a posição n que ele ocupa na sequência? Então são pares, né? A gente tem que observar quais os pares, quando substituindo 1, vai dar igual a 6. Desculpa aí que eu estou meio gripado, mas vamos lá. N igual a 1. Na primeira vai ficar 1 mais 7,
Então, é igual a 8, certo? Vou substituir tudo, depois a gente vai vendo qual que serve. N igual a 1 para a segunda. Então vai ficar, ó, no lugar do N coloquei 1. Então vai ficar, entre parênteses, 1 menos 1 dá 0. A gente já corta aqui, né? Então vai sobrar só o 6, então deu 6. Bateu essa sequência, certo? A sequência 3, N menos 1, olha lá. Então 1 menos 1, aqui já vai dar 0, certo? Vai ficar 0 mais 7, dá 7. Essa não bateu, porque teria que dar 6, que é o primeiro termo. E a última sequência, para N menos 1, ficaria 7 menos 1. 7 vezes 1, menos 1. 7 vezes 1 dá 7, menos 1, 6, certo? Então, as duas sequências que bateu certinho o primeiro termo, que é 6, foi a 2 e a 4, que é a alternativa D, certo? Questão 10. Repara que as questões, as habilidades são cobradas, são basicamente a mesma, né? Mas localizar pontos na reta. Olha lá, observe os pontos P, Q, R, S e T destacados na reta numérica abaixo. Qual desses pontos melhor representa a localização do número irracional? Lembrando, o número irracional é aquele número infinito que nunca repete a casa decimal após a vírgula, tá? Raiz de 8. Também não é uma raiz exata. Então, vou usar o mesmo princípio que a gente fez. Ó, vamos ver a raiz de 4, que é exata. Tem a raiz de 8, certo? E depois tem a raiz de 9. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz de 9, já fizemos, é igual a 3, porque 3 vezes 3 costuma dar 9. Significa que a raiz de 8 é o número entre 2 e 3. Repara lá na reta numérica que tem dois pontos que estão entre o número 2 e o número 3, que é o ponto Q e o ponto R. Porém, ele só quer um ponto das informações. Então, o que nós vamos ver? A raiz de 8, ela está mais próximo da raiz de 2, que é o 4, né? Que é a resposta 4, a raiz de 4, ou da raiz de 9, que é 3. A gente percebe que o 8 está mais próximo de 9. Então, significa que dos dois pontos que está ali, a gente vai olhar o que está mais próximo de 3, certo? Por exemplo, pode ser 2,8, 2,9, alguma coisa assim, tá? Mas é um número entre 2 e 3. Dito isso, o único ponto que se aproxima da raiz de 9 é o ponto C, que é a letra R. A alternativa C, que é a letra R, lá, o ponto R, tá bom? Certo, agora vamos ver. Questão 11. Joaquim utilizou 3 colhedeiras de cafés idênticas que colhem, cada uma delas, a mesma quantidade de café. Essas colhedeiras, trabalhando juntas, colhem diariamente certa quantidade de café em um lote em 300 minutos. Continuando, em determinado dia, uma dessas colhedeiras foi levada para manutenção preventiva e a quantidade diária de um lote foi completamente colhida por outras 2 colhedeiras que continuaram trabalhando juntas. Nesse dia, quantos minutos essas 2 colhedeiras gastaram para colher essa quantidade diária de café de um lote? Então perceba que já deu para perceber qual é a ideia do problema, a ideia de proporcionalidade. Só que o que acontece aí, ó? A gente tem o que? 3 colhedeiras trabalham para colher café, gastam 300 minutos para esse lote, 2 colhedeiras X. O que acontece aí, né? Ela é uma relação de proporcionalidade, porém a gente percebe que o que acontece? Se eu diminuir o número de colhedeiras, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar, né? Porque é a mesma área que vai colher o café, então o tempo vai aumentar. Então essa é o que a gente chama de relação de grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando uma aumenta, outra diminui, ou vice-versa. Nesse caso aí, como o número de colhedeiras diminuiu, o tempo vai aumentar. Então é uma ao contrário da outra. Nesse caso, como que a gente resolve? A gente inverte uma das informações. Repara que estava 3 igual a 300, agora eu coloquei 3 igual a x, eu inverti, né? Porque é uma relação inversamente proporcional. E 2 igual a 300, eu inverti. Aí o cálculo é o mesmo, mas precisa lembrar desses casos aí. Tem casos, o mais comum
é a diretamente proporcional, onde um aumenta, o outro também aumenta, mas tem esse caso aqui também de inversamente proporcional. O cálculo agora é o mesmo, né? Então vai ficar 2 vezes x dá 2x e 3 vezes 300, que costuma dar 900. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 900 dividido por 2 é igual a 450, que é a alternativa D. Se você não inverter, provavelmente você vai achar uma alternativa, né? Na verdade, você vai achar a alternativa A aí, né? Porque aí você tem essa situação da diretamente e inversamente proporcional. Ambas foram trabalhadas no bimestre anterior, tanto nas aulas do Centro de Mídia quanto nas aulas do canal do YouTube, tá? Então ficar atento a esse detalhe, mas o mais comum é aquela outra situação que é a diretamente proporcional. Questão 12. Considere as matrizes representadas abaixo pela letra J e pela letra K. A matriz que apresenta a J vezes K é... Bom, aqui é multiplicação de matriz. A multiplicação é um pouquinho complicada de fazer, né? Eu nem sei se teve nas aulas do Centro de Mídia multiplicação de matriz, mas teve algumas aulas de matriz. Mas, bom, vou fazer o passo a passo aqui e a gente vai ver. Coloquei a letra J, que representa a matriz J, que é 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, e coloquei a matriz K, 2 por 2, que representa a matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. A multiplicação de matriz tem um critério um pouquinho diferente da adição e da subtração. Igual a gente viu, a subtração precisa ter a mesma quantidade, tem que ser matriz iguais, para a gente poder fazer. No caso da multiplicação, não precisa. O único critério que tem é que o número de linhas e o número de colunas precisa ser igual, tá vendo? Então, olha lá, a matriz J, ela tem 2 colunas, e a matriz K, ela tem 2 linhas. Esse é o critério que tem que ter, tá? E aí, o que sobrou? Sobrou 3 de uma, que é o número de linhas, certo? Se você observar, todas as matrizes na resposta tem 3 linhas, e o número de colunas da outra, que é 2. Ou seja, esse é um critério que tem. Eu monto esse diagrama porque fica mais fácil da gente saber, porque a gente sabe qual é a ordem da matriz que nós vamos chegar no final, que é a matriz 3 por 2, ou seja, significa que tem 3 linhas e 2 colunas. Eu coloquei a matriz geral aqui, tá? Coloquei AB, né? Mas é só uma representação genérica da matriz, que é o que é A11? É posição, né? Então, primeira linha, primeira coluna, A12, primeira linha, segunda coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, e assim sucessivamente. Eu peguei um só, porque é para a gente fazer o cálculo. Eu acho que vocês nem tiveram essas aulas aí de multiplicação de matriz, provavelmente nós vamos ter que retomar esse tema, mas eu vou fazer essa daqui só usando um termo, que é o termo A21. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. A segunda linha da matriz J. Qual é o número, o primeiro número? É o 4, tá vendo? Então, eu vou fazer 4 vezes 3, que é a primeira linha, a primeira coluna da matriz K. Depois, pegar o menos 3 vezes 0, tá vendo? Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Por isso que a gente precisa observar se tem o mesmo número de linhas e colunas, senão vai faltar algum número para a gente observar, né? Imagina que eu tenho três elementos numa linha e 2 só no outro. Vai faltar coisas para a gente poder multiplicar, por isso que tem esse critério aí. Bom, resolvendo essa, 4 vezes 3 dá para fazer, só que menos 3 que multiplica 0 dá 0, né? Então vai ficar 4 vezes 3, que é igual a 12, 12 positivo. A única alternativa que tem esse elemento 2 e 1 é igual a 12 é a matriz B, tá vendo? A única que tem é a B, certo? Bom, último exercício de hoje tem a ver novamente aí com o Teorema de Tales, já dá para ver, né, o desenho, o característico do teorema, mas vamos lá. Pedro construiu em um sítio uma piscina que tem uma parte rasa e uma parte profunda. Na parte rasa dessa piscina, ele construiu também uma escada. Esta piscina
com algumas de suas medidas, assim como indica o comprimento da escada que estão representadas no desenho abaixo. Então tem lá as medidas da piscina, né? No total ela tem 3 metros de profundidade. E aí ele fez um esqueminha aí que vai colocar a escada. Essa parte cinza aí é o comprimento da escada que nós não sabemos. Eu vou colocar a medida X aqui, certo? Bom, aí vamos lá. Pedro colocará o material antiderrapante na escada e, para comprar esse material, precisa informar a loja a medida desse comprimento, que é aquela parte destacada de cinza lá, né? Comprimento dessa escada. Qual é a medida do comprimento em metros da escada que foi construída nesta piscina? Bom, é relação de proporcionalidade, né? 1,2 é igual a x, 1,8 igual a 2,4. São as medidas que tem lá, a gente precisa achar a terceira regra de 3, não é isso? 1,8 vezes x vai dar 1,8, 1,2 1,8x, né? 1,2 vezes 2,4, aí multiplica como se fosse 12 vezes 4 contra duas casas decimais. Ah, mas aqui eu só vou colocar a resolução aqui. Então vai dar 2,88. 1,8 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, nós vamos passar esse número aí dividindo. Dividindo os dois valores, a gente vai encontrar a resposta como x igual a 1,6. Aí nesse caso aí é só para encontrar a medida x. Repara que dois exercícios a gente teve que fazer mais um cálculo para dar a resposta, né? Mas nesse caso é a alternativa C, tudo bem? Então, esta é a primeira parte da correção da P. São as 13 primeiras questões. A próxima aula a gente faz o restante da correção na semana que vem, tá bom? Um abraço a todos, até. Faça os registros de todas as questões aí no seu caderno, tá bom?